para as mães e os pais de casa, né? Como é feito. Um exemplo. Eu vou falar da minha filha, que tá com intolerância e tá tomando a hidrolisada, né? E aí os pais pensam, né? Não, meu filho nunca vai poder tomar, né, leite, nunca vai poder fazer uma alimentação com alimentos que contenham lactose. Aí fica a sua explicação, doutor. Vamos lá. Então, assim, nunca não. Isso, assim, a alergia, ela tem cura. Vamos lá. A alergia, o corpo tá entendendo que o leite é errado. E pode entender isso com ovo, com trigo, com peixes, com camarão, com frutos do mar, com oleaginosa, o que ele quiser. Entendeu? Você pode ter mandioca, banana, fruta, tudo. Imagine o seguinte, o corpo, nesse momento que ele reconheceu que está errado, em algum momento, pelo mesmo motivo que a gente não entende, ele pode entender que ele fez um trabalho errado. E isso a gente chama de tolerância. O leite é muito clássico porque é o principal alérgeno nesse, é o nosso principal alimento que as crianças têm alergia e no mundo é isso. Você, por exemplo, no caso das alergias intestinais, a maior parte delas cura entre 6, 9 a 12 meses depois, ou seja, 1 ano depois que você retira, a criança melhora. Já na produção de anticorpos, que a gente chama de IgE mediada, um pouco mais tardio. Ao redor de 4 ou 5 anos, você tem uma boa taxa de cura, que a gente chama de tolerância, uma boa taxa de tolerância. Então, aquela criança, ela volta a comer. Isso pode acontecer com ovo, pode ser com trigo, com peixes e tudo mais. Então, é isso. Claro, cada alimento é uma história. Tem alimentos que têm uma chance melhor de você ter tolerância e tem outros que não. Tem pessoa que vai ser alérgico o resto da vida? Infelizmente tem. Um bom exemplo disso é camarão e amendoim. Tem gente que vai ser alérgico a vida inteira. Mas a maior parte consegue tolerar. Quando vai ser isso, de que maneira? Um pouquinho. Aí depende do dia a dia. Então a gente tem que saber muito bem, fazer um bom diagnóstico, ter certeza que é isso e isolar. Também a gente precisa saber que a alergia ela não é assim, não é tudo ou nada. Tem um momento que talvez a criança não consiga tomar um copo de leite. Mas comer um bolinho que tem um pouco de leite ali dentro, pode. Puxa, imagine para uma família, aquela criança, 2, 3 anos, que vai para a festa da família, que fica correndo de um lado para o outro e pegando tudo na mesa dos outros. Imagine o estresse que essa família passa em ficar olhando essa criança para ver se ela não vai pôr nada na boca. E se a gente conseguir, de maneira seguindo, poder fazer os testes, poder medir e saber que essa criança que está com 3 anos, talvez não tolere um copo de leite, mas tolera um bolinho. Significa que se ela pegar o passatempo do colega, ela não vai ter uma reação alérgica. Isso dá uma tranquilidade muito melhor. E abre um leque nutricional para eles maravilhoso. Já abre uma quantidade de alimentos que eu posso dar para eles, para lanchinhos, para levar para um lado e para outro. Que isso é importante. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, é isso. É a questão, nosso aspecto hoje de alergia é muito mais promover a qualidade de vida para a criança, para a família, que quem tem um filho alérgico em casa sabe todo paranauê que precisa fazer para mudar tudo, até como você vai limpar os utensílios, né? Os Sim. pratos, o talher. Isso. Questão cruzada, tem a questão da... ela vê a irmã, né? Ou as crianças em volta comendo pão e ela quer comer o pão, ela fica, né, olhando, mas não pode comer o pão. Mas deixando a dica pro público de casa que tudo isso não é pra pessoa ir lá e fazer o teste. Não. Tem que ter um especialista, por isso tem um alergista. Então, a introdução vai ser acompanhada com um profissional da área da saúde, ou seja, o alergista. Então, a introdução é totalmente voltada aí pra você, doutor. Então, promover o saúde. passo a passo. É o passo a passo. É o passo E a que não passo. quer dizer que tudo isso vai precisar ser no hospital. Pode ser que a gente faça isso em casa. Tem maneiras de fazer isso com segurança. O importante é ter segurança. Não dá pra brincar com algo que pode fazer mal pra uma criança, pra um filho. Então, a gente tem que fazer isso de maneira garantida. E também não dá pra ficar a vida inteira sem testar, né? Afinal, imagine, criança não vai poder tomar leite com 1 ano, tá com 30, 40 anos, ainda não tá tomando? Doutor, as alergias que entram em remissão na infância, elas costumam voltar na vida adulta? Dificilmente, tá? Vamos lá. Da mesma maneira que se a alergia é você atacar algo que não deveria, vamos dizer assim,
um produto externo que não deveria, da mesma maneira que a gente tem sistemas de ataque, né, sistemas para atacar, a gente tem um sistema regulador, um contrapeso para isso, né, e a gente chama isso, tem até a célula principal que a gente fala T regulador, ele tem até esse nome. Então, à medida que vai passando o tempo, o sistema imune vai reconhecendo os erros que fez. Então, vai apagando aí vai usando a borracha. Então, vai reconhecendo e vai modulando a sua resposta. Então, quando a gente chega na tolerância total, que é quando a criança, o adulto, enfim, quando o paciente consegue ingerir tudo aquilo que fazia mal para ele, raramente volta, tá? Raramente o corpo reconheceu isso e isso fica como um modo basal dele, tá? Claro, existem graus disso. Então, como eu falei, existem graus de criança que toleram um pouquinho, que já toleram uma forma, outra, tolera um bolinho. Então, isso é um processo contínuo, não é assim, não é um start. De um dia para o outro, não tolero nada, agora tolero tudo. Então, vai acontecendo de maneira gradual. Existe um outro tipo de tolerância, e é legal falar que isso é um trabalho muito do alergista, que é o que a gente chama de tolerância induzida. Como assim, induzir? Não é. Eu vou induzir o corpo, o sistema imune, a reconhecer que aquilo ali não faz mal. Isso a gente chama de um processo que chama de dessensibilização. Como funciona? A gente começa com doses, que eu brinco que homeopáticas. O leite é o melhor protocolo que a gente tem. Homeopáticas, 1 para 10.000 partes, 1 para 1.000 partes, e eu vou ofertando isso de maneira gradual. De maneira gradual, de tempo em tempo, todas as semanas. Claro, cada vez que eu aumento a etapa, a gente faz junto para ver se a criança não vai reagir. E eu vou ofertando isso de maneira religiosa, como se fosse uma medicação, todo santo dia. Todo santo dia, e eu vou aumentando gradualmente. Isso eu pego para alguns casos selecionados, aquela criança, vamos dizer, mais velha, algum caso mais grave, que tem anafilaxias, que tem essas doenças, que tem essa manifestação, que tem risco de vida. E eu pego essa criança e vou de maneira gradual ensinando o corpo dela que aquilo ali não faz mal. E isso permite dar uma segurança para a família de saber que enquanto está tomando essa medicação, enquanto está tomando isso, a criança não vai ter nada. Geralmente, depois de 4, 6 meses nesse processo, a gente consegue, com uma boa taxa de sucesso, que crianças que não tomavam nada, que entravam em contato com uma bolacha que tinha leite e tinha uma anafilaxia, tomar 200 ml de leite. Então, assim, é um ganho brutal. E a gente mantém isso. A gente consegue induzir isso. É duradouro? Nesse caso, não tanto, tá? Depois de 3 anos fazendo esse processo aí, tomando leite aí todos os dias, depois 200 ml, depois de 3 anos a gente consegue uma boa chance de ter uma tolerância pro resto da vida, tá? Com 70%. Mas infelizmente 30% ainda acaba voltando um pouco e a gente precisa continuar nesse processo. Mas isso aí a gente usa para aquele paciente que é muito grave. Aquele paciente que tem uma doença, que está durando mais tempo do que a gente espera, que não está evoluindo para uma melhora como a gente tinha, não está evoluindo para uma tolerância. Então eu tento ajudar ele a melhorar. E isso a gente existe protocolo já para leite, para ovo. Estamos começando agora com estudos para amendoim aqui no Brasil. Então existem possibilidades de, vamos dizer, ensinar essa tolerância. É tão boa quanto a natural? De novo, o que a natureza faz sempre ganha da gente, né? Por melhor que a gente faça. Mas há um caminho também, essa possibilidade.